Universidade Viva de hoje vai falar sobre o Cariri Cangaço 2013. E para conversar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Manuel Severo Gugel Barbosa. Ele é administrador de empresas, já atuou no mercado financeiro como gerente e superintendente do BIC Banco, é o curador e coordenador do Cariri Cangaço. O outro convidado é o Aderbal Simões Nogueira. Ele é administrador de empresas, produtor e diretor de vídeo, atua na área de vídeos institucionais de treinamento educativos, à frente da Lazy Vídeo Produções. É sócio da Sociedade Brasileira de Estudo do Cangaço, sediada em Mossoró, e consórcios em todo o Brasil e também no exterior. Nós vamos pedir aqui um pequeno intervalo. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O Cariri Cangaço é um evento de cunho turístico, cultural, histórico, científico que em seu 4º ano rompe as barreiras do Ceará e se estabelece em mais 3 estados da federação, com as avant-premières na Paraíba em junho e em Alagoas e Sergipe em julho. A agenda Cariri Cangaço para 2013 tem o seu início com a grande prévia em Lavras da Mangabeira, em dias 18 e 19 de maio, com o tema Entre Canetas e Bacamartes. Lavras inaugura mais um precioso capítulo deste que é, sem dúvida, o maior evento do gênero no Brasil. O evento principal, em sua 4ª edição, acontecerá na região do Cariri, sul do estado do Ceará, tendo como cidades anfitriões o Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha, Aurora, Barro e Porteiras. Reunirá, a partir de uma programação plural, dinâmica e universal, personalidades locais, regionais e nacionais do universo da pesquisa e estudo das temáticas ligadas ao cangaço, tradições e histórias do Nordeste. O evento, na sua 4ª edição, terá um conjunto de 16 conferências seguidas de debates, abordando temáticas ligadas à historiografia nordestina, subtema Gente de Raiz, Força e Fé, distribuído durante o período de realização do mesmo de 6 dias, nos 7 municípios anfitriões. Os conferencistas são pesquisadores, estudiosos, escritores e professores de renome nacional. Por que estudar esse tema? Qual o interesse que ele desperta para os nossos jovens? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar com o Manuel Severo Gugel Barbosa. Jonas, desde o primeiro momento em que imaginávamos um evento dessa natureza, ainda em 2008, preparando, formatando o Cariri Cangaço de 2009, nos assaltava essa mesma pergunta. E começou a nos chamar a atenção, nas várias oficinas que fizemos prévias ao Cariri Cangaço, a grande aceitação e a tamanha curiosidade, principalmente do público mais jovem. O cangaço, que acabou, por assim dizer, o ciclo de Lampião em 1940, com a morte de Curisco, e já vão quase 80 anos, ainda despertava e ainda desperta esse interesse e essa curiosidade, não só no meio de pesquisadores, historiadores, enfim, mas também da juventude. Então, a partir desse despertar, que inclusive nós também somos vítimas, né? Uma vez que aprendemos a admirar esse tema ainda quando éramos adolescentes, pensamos em criar, em formatar um seminário dessa natureza que pudesse, numa feição diferente, que pudesse ter um mix entre palestras, conferências, e pudéssemos ter também vertentes artísticas de teatro, de música, de cinema, de documentário, para fazer com que esse jovem pudesse ter uma visão diferenciada desse tema que é muito polêmico, Jonas, mas é extremamente rico. Então, estudar o cangaço hoje ainda se justifica e acho que vai se justificar por muito tempo.
pela grande capilaridade, pelo legado, não falo da violência, mas o legado que ele deixou nas tradições nordestinas, através da música, da culinária, a estética, enfim. Na verdade, o cangaço mostra uma feição do homem sertanejo, é bem verdade que calcado na violência, mas que é muito importante compreender nos dias de hoje e sempre o porquê, quais as causas, as consequências e, como eu te falei, essa capilaridade que é tão rica e é tão fácil a gente perceber, inclusive nos dias de hoje. Ok, Aderbal? Bom, Jonas, a nossa história ela é muito rica, né? Eu acredito que se a gente pegar o Brasil como um todo, nem outra região tem uma história tão marcante como a nossa. E essa história do cangaço, muito embora algumas pessoas falem que é um tema já muito batido, já muito antigo, eu não considero assim. Por quê? Porque qual foi a grande problemática do cangaço enquanto ele existiu? Foi a violência. E a violência que a gente vê hoje em dia é muito maior, infinitamente maior do que na época do cangaço lampião, no qual nós estamos falando, né? Então, é entendendo os problemas daquela época que a gente vai tentar consertar os problemas atuais. Então, não só a história do cangaço, porque o Cariri Cangaço não se resume só a cangaço como muita gente pensa, né? Nós vamos tratar também de Padre Cícero, da Guerra de 14, dos beatos que existiam na região, ainda hoje existem, muita tradição em relação a isso. Então, é uma maneira das pessoas que ainda não conhecem a nossa história passarem a conhecer. Eu até, há poucos dias, eu fiquei um pouco assim foi notícia no Brasil todo que Canudos está fora d'água, né? Então, eu falei para algumas pessoas vamos visitar Canudos, é uma oportunidade única na vida da gente ver aquelas ruínas. E com algumas pessoas que eu falei, trataram aquilo com total desdém, como se visitar Canudos, mas, no entanto, você gasta em euro para ir visitar as ruínas da Europa. Por que as ruínas de lá, só porque são mais antigas, são mais importantes do que as nossas? Né? Eu acredito que a gente tem que dar valor à nossa história, à nossa tradição. Então, Canudos é um local também que tem que ser visitado, assim como a história do cangaço tem que ser conhecida pelos brasileiros. Não adianta você sair daqui para conhecer a história lá da Espanha, da Grécia, e não conhecer a sua história, né? Então, o Cariri Cangaço é uma porta aberta para quem quer conhecer a nossa história e a história do Nordeste, começar por um evento como esse. Aderbal, o Severo, as prefeituras que cediam, né, e que colaboram esse tempo todo com o Cariri Cangaço, de que forma essas prefeituras tratam essa temática na escola do seu município? Olha, Jonas, uma grande preocupação nossa é justamente que legado nós poderíamos deixar enquanto evento institucional para os municípios. O que fizemos desde o primeiro Cariri Cangaço? Tentamos envolver todos os municípios num grande mutirão para fazer despertar na criança, desde os 12, 13 anos de idade, até aquele que já saiu do colegial, que está no ensino médio, o interesse pela sua própria história, como o próprio Aderbal falou. A gente conhece a Grécia Antiga, vai lá para a Terra Santa, enfim. E muitas vezes não conhecemos a nossa própria história. Então, no primeiro Cariri Cangaço, Jonas, nós promovemos o maior concurso de redação de toda a região metropolitana do Cariri, envolvendo escolas municipais, estaduais e particulares, com o tema Lampião no Ceará, Verdades e Mentiras. Na época do Cariri, isso foi há 3 meses antes, tivemos uma participação surpreendente de crianças e jovens, e no Cariri Cangaço houve uma premiação para esses garotos e garotas que se destacavam, não só pelo conteúdo, porque o conteúdo hoje está disseminado na rede mundial de computadores, mas pela criatividade e pelo olhar pessoal daquelas crianças. E foi muito interessante. Esse Cariri Cangaço desse ano, nós vamos ter algumas palestras que dizem respeito diretamente ao olhar pedagógico que podemos dar ao cangaço. Nós vamos estar recebendo a jornalista Luciana Savegé, que é da Globo News, e que escreve Cangaço para Crianças. E vamos ter uma palestra dela, uma conferência dela, que ela vai poder compartilhar conosco essa experiência, os frutos e o que podemos fazer
para levar para as escolas, Jonas, justamente esse olhar. Não aquele olhar meramente didático, mas um olhar que possa fazer com que aquelas crianças percebam as suas raízes. O porquê do homem do sertão se entregar a uma vida fora da lei, como viviam no final do século XIX e no início do século XX, as razões que levavam aquele povo a fazer dessa forma. Então, esse legado, eu acredito que vai ser muito importante a gente começar a dar esse primeiro passo. Erval, o Severo falou aí, né, em verdades e mentiras. Aí eu fico lembrando que as mentiras são maiores do que as verdades, do ponto de vista da divulgação, e essas verdades ficam mais restritas aos pesquisadores? Olha, eu acredito que praticamente toda a população que tem interesse pelo assunto, mas não estuda, tem uma informação totalmente equivocada da história do cangaço. Praticamente todos os dias eu recebo e-mails de gente do Brasil todo contando histórias totalmente absurdas sobre cangaço, sobre Lampião. Como, por exemplo, muita gente que não é do nosso meio de pesquisa acredita que, por exemplo, Lampião entrou para o cangaço por conta da morte dos pais. Outros por conta de briga de terra, que tomaram as terras da família de Lampião. Quer dizer, as pessoas têm uma ideia totalmente, digamos, de esquerda. Foi um movimento social, que Lampião participou de um movimento social por conta ou de interesse de terra, ou então por conta da morte dos pais deles. E como isso, muita história a respeito do cangaço é fantasiosa, em todos os aspectos, não só pela história contada pelos sobreviventes, como por muitos livros que foram escritos ao longo do tempo que não correspondem de forma alguma à história do cangaço. Um exemplo bem conhecido que eu posso citar em relação a isso, no famoso filme O Cangaceiro, que é um dos filmes de maior repercussão do Brasil no exterior, mostra o cangaceiro a cavalo. Raramente o cangaceiro andava a cavalo. Como é que se anda a cavalo dentro da caatinga? A não ser um vaqueiro encorado quando vai atrás de uma res perdida, né? Então, como esse exemplo, existem N outros exemplos de histórias totalmente equivocadas. Há pouco eu vi num grupo de estudo sério, de pessoas que estudam, digamos, a história de modo geral, uma pessoa dizer que Lampião entrou, um professor universitário, dizer que Lampião entrou para o cangaço porque aos 18 anos de idade ele viu o pai e a mãe serem mortos na frente dele pela polícia, justificando a entrada dele para o cangaço. Um verdadeiro absurdo. Então passa para as pessoas de modo geral uma história que não correspondeu. E além disso, eu tenho até alguma coisa escrita onde eu intitulo A Ilusão do Cangaço, que na visão que eu tenho hoje da história de Lampião e dos outros cangaceiros, é que aquilo não passou de uma ilusão, inclusive para eles, ilusão de riqueza, ilusão de bem viver, ilusão de viver nômademente como bem queria, entendeu? Então, para mim, o cangaço, eu acho que tem que ser revisto, como esse tipo de evento do Cariri Cangaço, com um novo olhar. A gente tem que retratar o cangaço com um novo olhar, como ele verdadeiramente ele foi, tá? Porque muitas vezes se deixa passar o que pode influenciar algumas cabeças não tão pensantes assim, que a vida do crime compensa. Que compensava naquela época e compensa hoje. O que realmente isso não tem o menor fundamento. Eu vou pedir aqui um pequeno intervalo no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre o Cariri Cangaço 2013. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o Cariri Cangaço 2013. Queria colocar aqui o Manuel Severo na conversa. Eu estou vendo que o nome Cariri Cangaço, aí de repente o Cariri Cangaço e vai lá para a Larva da Mangabeira, depois do Cariri Cangaço e vai lá para Paraíba, né? Aí depois o Cariri Cangaço vai e para Alagoas. Daqui a pouco o Cariri Cangaço vai para o Brasil?
Pois é, Jonas, é uma grande alegria que nós precisamos, inclusive, compartilhar com todos os amigos. Na verdade, isso é um crédito para uma grande família. Cariri Cangaço, eu costumo falar que é uma construção coletiva. Muitas mãos, muitas cabeças. Oi? Igual um filme. Igual, exatamente, perfeitamente. E o Cariri Cangaço nasceu na região do Cariri, e é importante que eu abra aqui um parênteses, Jonas, para dizer que quando nós criamos o Cariri Cangaço, junto com o Ardebal, com o Ângelo, todos os amigos, por que o Cariri? Puxa vida, o que o Cariri tem a ver com cangaço? Na verdade, o telespectador, muitos talvez não saibam, mas o Cariri cearense foi um dos principais cenários do ciclo do cangaço de Virgulino Ferreira Lampião. Então, terras de Porteira, Missão Velha, Aurora, Barro, Jati, enfim, foram cenários habituais onde Virgulino Ferreira, inclusive, se abastecia e onde tinha uma grande rede de coiteiros. Quem eram os coiteiros? Eram aqueles que tinham uma certa relação, inclusive, de negócios com Virgulino Ferreira, que mantinham o cangaço vivo. Então, a partir do Cariri Cangaço, com base no nosso Ceará, no sul do Ceará, nós conseguimos estabelecer, a partir de uma grande rede de amigos também, muita articulação e muito trabalho, um pezinho do nosso Ceará, através do Cariri Cangaço, na Paraíba, um avant-premier nas cidades de Souza e Nazarezinho, em junho, como prévia do Cariri Cangaço, onde vamos estudar e aprofundar, Jonas, dois momentos importantes também do cangaço, que foi a invasão de Lampião a Souza, em 1927, e um grande personagem, que depois você pode se aprofundar, que é um personagem fantástico, chamado Chico Pereira, um cangaceiro paraibano. Em julho, aí vamos para o Baixo São Francisco, é o Cariri Cangaço Baixo São Francisco, que vai contemplar, no mesmo momento, os estados de Alagoas, a margem esquerda do São Francisco, com a cidade de Piranhas, e o estado de Sergipe, com a cidade de Canidé do São Francisco. Para quem não sabe, o Baixo São Francisco foi o cenário do último ato de Virgulino, que foi emboscado na Gruta do Angico, na cidade de Poço Redondo. Então é muito importante. Atravessou o rio, né? Atravessou o rio, saiu de Piranhas e atravessou o rio para Poço Redondo, e lá o tenente Bezerra, né, com o sargento Aniceto e um grupo de 48 volantes deram fim a Lampião e Maria Bonita, enfim. Então o Cariri Cangaço realmente está se consolidando no Nordeste, e em primeira mão, Jonas, aproveita aqui a Universidade Viva para dizer que em 2014 vamos ter o Cariri Cangaço Rio Grande do Norte, o Cariri Cangaço Pernambuco e o Cariri Cangaço Bahia. Ou seja, é hoje uma marca que consolida o Nordeste, integra o Nordeste. Junto com essa marca vem a preocupação, que a Ardebal falou muito bem, de mostrar o cangaço com um olhar diferente, buscando, a partir de fragmentos da verdade, construir realmente essa história que, claro que as fontes primárias nós já não possuímos, não as possuímos. Poucos são aqueles remanescentes daquela época. Temos, acho que, 2 cangaceiros apenas vivos ainda, 1 ou 2 volantes, mas é nosso dever como pesquisador, como um grupo que se preocupa com a verdade histórica, de deixar esse legado, de plantar essa semente para as gerações que virão. Então, o Cariri Cangaço deixou de ser apenas do Ceará, e hoje é do Nordeste, e você agora me faz uma provocação, irá para o Brasil, e além do Brasil, quem sabe, né, Jonas? Eu fiz essa pergunta porque eu estava sentindo aqui a falta, porque eu tenho um pouco conhecimento sobre a história do cangaço, agora que eu tenho tido algum certo contato com a literatura, mas me vem à cabeça que Recife e que o Pernambuco sempre foi ali o centro, né? Principalmente, claro. Entende, o Antônio Silvino foi inclusive julgado e preso lá em Pernambuco, e eu não vejo, e Pernambuco não tem interesse não de participar. Mas com certeza, inclusive, nós vamos ter dificuldades ano que vem, Jonas, porque nós temos 3 municípios de Pernambuco que querem acolher o Cariri Cangaço. Pernambuco, você sabe que é o berço de Virgulino Ferreira, o berço de Antônio Silvino e de Senhor Pereira. 3 dos 7 grandes cangaceiros têm o berço em Pernambuco, e com certeza o Cariri Cangaço em 2014 vai também fincar sua bandeira lá em Pernambuco, e isso é muito importante. Mas já no Cariri Cangaço 2013, como nas edições anteriores, Jonas, nós temos um grande número de companheiros, de pesquisadores, os maiores do Brasil, inclusive de Pernambuco, que estão conosco,
construindo essa história. Adherbal, eu pensei Jonas, que. só- Eu vou deixar você falar, mas só para concluir a minha questão, eu pensei que a gente, os cearenses, continuavam com raiva dos pernambucanos, né? Porque eles tomaram conta aqui do nosso estado, né? Por muito tempo, né? Na história do Brasil. Essa guerra interna já acabou há um tempo. Acho que hoje em dia não. Ressaltando isso que o Severo falou do cangaço estar se expandindo a história como um todo, vale ressaltar que nós todos pertencemos também à SBEC, que é a Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço. Em setembro, né, Severo, vai haver um encontro em Vitória da Conquista. E que a sede é. Sobre cangaço, dentro da universidade. Do SBEC, a sede é atualmente em Mossoró. É em Mossoró. Está em Mossoró. Então vai haver um encontro lá em Vitória da Conquista, né? Interessante, por que essa sociedade pertence ao Mossoró, que se interessou? A sociedade, porque atualmente o presidente é de Mossoró e a sociedade foi fundada lá em Mossoró pelo nosso amigo Paulo Gastão. Então, hoje em dia lá, já teve aqui em Fortaleza, a gestão anterior do nosso companheiro Ângelo Osmiro foi aqui. E atualmente o presidente é lá. E vai haver esse grande evento também lá em Vitória da Conquista, que vai gente do Brasil todo participar. Inclusive o Cariri Cangaço vai ter gente além mares, né? Sim. Vamos ter colegas aqui da França participando do evento. Pois é, eu queria te perguntar qual é o interesse, né, de pesquisadores estrangeiros sobre essa temática. Severo, essas temáticas... Meu nome é Jonas. Essas temáticas sociais, né, diga-se de passagem, nos 100 anos de Canudos, eu tive a oportunidade de gravar na Universidade Federal do Ceará um encontro durante 3 ou 4 dias, se não me engano, sobre Canudos, sobre Antônio Conselheiro. E uma coisa que me impressionou muito na época foi a quantidade de estrangeiros participando. Eu lembro perfeitamente que dentro do auditório, 70% era de pessoas da Europa, Canadá e Estados Unidos. Por quê? Porque essa parte de social é muito importante no estudo para as pessoas lá de fora. No Brasil agora vem sendo muito também, mas o interesse deles nesses assuntos ligados aqui à nossa cultura, à nossa região é muito forte. É muito forte, tanto é que diga-se de passagem, um dos livros mais conhecidos sobre o cangaço é de um brasilianista, do Billy James, né? Um excelente livro, do Greg Nager também, um canadense, fez um livro espetacular, e a nossa história é conhecida sim lá fora, e muito, inclusive dentro de universidades, né? A última vez que eu soube tinha 4 ou 5 teses sendo defendidas lá fora sobre o cangaço. Então, quando as pessoas tratam esse tema com um certo preconceito, eu não entendo por quê. Por que só se dá valor à história lá de fora? Né? A gente tem que cuidar da nossa história. Se a gente não cuidar da nossa história, quem é que vai cuidar? Né? E com certeza o evento Cariri Cangaço e a história do Nordeste como um todo, que não é só cangaço, tem muitas outras histórias, tem que ser reconhecida e tem que ser dado o seu merecido valor, inclusive nas escolas. Se você pegar hoje, digamos, em todo tipo de escolaridade, desde das escolas públicas para as particulares, quem é que estuda cangaço, coronelismo, misticismo, Padre Cícero? Quando muito você tem um parágrafo. Já a história lá de fora você tem livros inteiros. Por que esse preconceito? Eu acho que cabe até dos nossos próprios dirigentes, né, pessoal ligado à cultura, à educação, colocar mais a nossa história dentro do currículo escolar. Porque é impressionante como não tem, inclusive no meu universitário. No meu universitário eu conheço pouquíssimos, eu conheço muitos professores universitários e, diga-se de passagem, poucos deles sabem dessas histórias de cangaço, de misticismo que nós estamos comentando aqui. Eu acho isso uma falha terrível. O que vai acontecer? Vamos apagar totalmente a nossa história. Vou aproveitar e perguntar do Severo, né? E Fortaleza não merece um Cariri Cangaço? Certamente merece e certamente vai ganhar um Cariri Cangaço, né? Nós estamos, Jonas, empreendendo um ano de 2014 com um formato diferente. E aí é um assunto, uma outra oportunidade, teremos novidades e com certeza em primeira mão estaremos aqui com você. A primeira novidade já começa em 2013, com esse conjunto de 4 Avance Premiers, né? Pois é, fale sobre isso. Primeiro, nós sentimos... Por que Lavra da Mangabeira? Lavras da Mangabeira é um cenário, é uma cidade rica em tradição. É uma cidade espetacular, acolhedora e que é berço
de uma das mais tradicionais famílias do estado do Ceará, os Augusto, que são descendentes da grande Fideralina Augusto Lima. Era cangaceira? Não, de forma nenhuma. Uma grande matrona, uma mulher de uma personalidade muito forte e de uma história riquíssima. Fideralina será, inclusive, Jonas, personagem principal da avant-première do Cariri Cangaço em Lavras da Mangabeira, e o telespectador está convidado para os próximos dias 18 e 19 de maio agora. 18 e 19 de maio, nós estaremos em Lavras, com toda a caravana do Cariri Cangaço, do Jeque, da SBEC, reverenciando a memória de Fideralina como grande representante das tradições da mulher sertaneja, e ela reflete muito bem, Jonas, Lavras e Fideralina, o coronelismo daquela época. Deixa eu lhe fazer só uma interrupçãozinha, Sérgio. Pois não, eu acho que é importante. Poucos cearenses conhecem a história de Fideralina, mas todo mundo conhece a história de Memorial de Maria Moura, que foi baseado em quem? Na história de Fideralina. Exatamente. E a exemplo... O que é que vai acontecer lá em Lavras? Em Lavras, nós vamos ter uma programação extremamente dinâmica e que constará de conferências, apresentação de vídeo, visita técnica aos cenários notadamente ligados à Dona Fideralina e, com certeza, vamos despertar, inclusive no lavrense, na família lavrense, que certamente muitos conhecem, mas muitos também me parece que não conhecem a história da Dona Fideralina, essa curiosidade e entender um pouco mais as suas próprias tradições. Então nós vamos começar em Lavras, dia 18, às 15 horas, na Câmara Municipal. Vamos ter um conjunto de historiadores ao lado do nosso palestrante, que é o nosso poeta Dimas Macedo, que vai fazer uma palestra sobre a Fideralina, a história da Fideralina, o que ela representou, as repercussões até o dia de hoje. Depois vamos ter um vídeo com a produção cearense, que vai contar a história de Fideralina Augusto Lima. Logo depois nós vamos ter uma reunião especial do Cariri Cangaço, também nesse mesmo momento, e visitar a casa de Fideralina, a casa dos filhos de Fideralina em Lavras da Mangabeira. No domingo, um dia seguinte, nós vamos visitar o sítio Tatu, que é um emblemático cenário onde realmente fez história a grande matriarca sertaneja Fideralina. E aí, Jonas, vamos além. Em setembro, no Cariri Cangaço, de 17 a 22 de setembro de 2013, vamos novamente trazer uma outra grande sertaneja, também a exemplo de Fideralina, fez história no Cariri. Marica Macedo do Tipi, com a grande palestra no nosso querido município de Aurora, Zé Cícero Silva, com o meu querido Vicente Landim, que é um escritor neto da Marica Macedo, que também vai trazer um pouco dessa história. Então, o Cariri Cangaço agora traz, na sua transversalidade, um pouco dessa personalidade do coronel. E o mais interessante, um coronel de saias, no caso Fideralina, em Lavras, e no caso Marica Macedo, em Aurora. Ok, vou pedir aqui mais um intervalo no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre Cariri Cangaço 2013. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva hoje está falando sobre Cariri Cangaço 2013. Queria colocar o Derbal Nogueira na conversa aqui e que ele me fale um pouco sobre esse tema interessante, canetas e bacamartes. O que é isso? Bom, antes de falar um pouco sobre isso, eu queria só ressaltar que você falou quando é que o Cariri Cangaço vem a Fortaleza, né? Bom, eu reclamei. O Cariri Cangaço e o JEC, né, o nosso grupo de estudo aqui do Ceará, do Cangaço, próxima sexta-feira à noite nós vamos estar na FGF, Dia na 17? Universidade, dia 17, a partir das 19 horas, falando de Antônio Conselheiro. Canudos já é um passo, né, para o Cariri Cangaço estrear aqui em Fortaleza.
E nós vamos ter a palestra do nosso amigo Múcio Procópio, uma das maiores autoridades em Antônio Conselheiro. Então, quem estiver assistindo ao programa e tiver interesse, vai ser aberto, né, aqui dentro da universidade. Pessoas grátis, as pessoas podem participar, que vão ter uma excelente explanação do que foi Canudos, do que aconteceu lá em Canudos, quem foi Antônio Conselheiro. E o nosso amigo Múcio Procópio, sem dúvida alguma, é uma das maiores autoridades no tema aqui no nosso país. Jonas, me permita só um parênteses. Sim. Entre canetas e bacamartes. Você perguntou ao Herbal, mas eu me sinto mais à vontade para falar um pouquinho. Lavras da Mangabeira tem essa forte tradição, né, da família Augusto, da época do bacamarte, na época do final do século XIX, início do século XX, e a partir da palestra de Dimas Macedo, nós vamos traçar um paralelo sobre a Lavras de hoje. O grande conjunto de intelectuais que aquele belo município produziu, com mais de 8 integrantes da Academia Cearense de Letras. Então, daí esse paralelo entre canetas, que a gente faz uma alusão aos poetas, aos grandes escritores, por falar em Joarivá Macedo, um grande ícone, né, do estudo do sertanismo, do coronelismo, enfim, das histórias do nosso Ceará, o próprio Dimas, enfim, tantos e tantos grandes intelectuais, filhos de Lavras, e fazendo esse paralelo também com a época do bacamarte, tão bem representado pelo coronelismo de Federalina. Então era só esse adendo que eu gostaria de fazer. O Severo já disse tudo, né? A gente vai haver esse paralelo, e é bom que as pessoas conheçam quem são as nossas personalidades, né? Cada região do Ceará tem as suas. Infelizmente não é tão divulgada como deveria ser. Mas fica o convite, como o Severo disse, para todos aqueles que quiserem conhecer quem são as mentes brilhantes que saíram daquela região e que saem de todas as regiões do estado do Ceará. Eu tenho uma certa curiosidade eu sei que você trabalha há muitos anos, né, com vídeo e com documentários e que caminhou por essa trilha, né? E como é que começou o seu interesse, né, por essa temática tão grande a ponto de você, de repente, você desaparece, você está no mato, você está nas trilhas, você está entrevistando, né? E pessoas que ninguém nem sabia que existe ainda. Como foi que começou essa paixão sua? Jonas, às vezes eu acho que eu nasci na época errada. Eu acho que eu tinha que ter nascido há 100 anos atrás, 200 anos atrás. Na verdade, a minha paixão começou com a de grande parte das pessoas da minha geração. Na minha infância, o que era que eu assistia na televisão? Filme de Bang Bang. Então, quando criança, eu imaginava aqueles heróis, aquela história toda. E quando eu descobri a figura de Lampião, a figura do cangaço, eu imaginei um paladino, eu imaginei um salvador da pátria, né? Então eu sempre gostei disso, e à medida que o tempo foi passando, eu entrei nessa área, e boa parte da minha vida realmente foi sertão afora. Nordeste todo, eu acredito que se eu for contabilizar a quantidade de vezes que eu já viajei pelo sertão do Nordeste de modo geral, já dava para eu ter dado a volta à terra pelo menos umas 3 vezes, porque eu já andei muito, eu já andei em lugares que pouca gente teve a oportunidade de ir, e que não tem dinheiro nenhum no mundo que pague a satisfação que eu tive, não só de conhecer a nossa história, como de conhecer lugares simplesmente fantásticos que as pessoas não conhecem, não tiveram a oportunidade de conhecer, e principalmente conhecer pessoas que viveram uma época, embora há não tanto tempo atrás, mas uma época totalmente diferente do que a gente vive hoje. Você conhecer pessoas que viveram coisas que leio, posso dizer que eu leio razoavelmente muita coisa, mas você ouvir uma pessoa narrando como era a vida há 80 anos atrás, há 70 anos atrás, no sertão, quando é uma coisa que as pessoas desconhecem. Você não sabe o que é uma pessoa enfrentar uma seca terrível. Eu escuto, às vezes, amigos meus que não são aqui da nossa região dizer que a seca é um produto da mídia, que atualmente o que se mostra não é a verdade, porque acha que muita coisa é inventada. Mas não, eu ouvi relatos, Jonas, que sempre que eu lembro, eu tenho vontade de chorar. Esses relatos realmente sofridos, como o tenente Pompeu Aristides de Moura, que foi um dos responsáveis pela morte do cunhado de Lampião. Ele disse que estava seguindo os rastros de um bando de cangaceiros já há 3, 4 dias sem comer e beber nada, estavam mortos-vivos.
e chegaram em uma poça de água, no Raso da Catarina, uma poça onde ele disse que era só lama, praticamente não tinha água, e dentro dessa poça tinha uma vaca morta, já em estado de putrefação, e eles beberam aquela água, porque senão morria. Outra, Adília, uma ex-cangaceira, contou também que numa seca terrível, ela parou para beber água numa poça d'água, era à noite, ela bebeu aquela água e quando eles acenderam um lampião, uma coisa que ela olhou dentro da caneca que ela estava bebendo água, estava cheio de tapuru, cheio de vermes dentro. E como ela disse, eu bebi e nem morri, estou aqui vivinha. Ela me contou isso com 87 anos de idade. Então são coisas que principalmente as pessoas mais jovens desconhecem. Porque hoje em dia você está dentro do ar-condicionado, você tem água encanada, você tem tudo do bom e do melhor. Então a gente tem que conhecer o que é que os nossos antepassados passaram. Isso é importante. Isso é muito importante. Como uma vez eu vi uma ex-cangaceira dizer para mim, Aderbal, quando eu vejo as pessoas reclamarem de certas coisas, eu fico pensando, esse povo não sabe o que é sofrer. Sofrer, quem sofreu foi eu. Aí como enquanto o que ele passou durante a vida, na época que andava no mato, né? Então isso é importante e eu espero, enquanto eu tiver saúde, eu estar viajando por aí, porque por incrível que pareça, cada viagem que a gente faz, a gente encontra uma coisa nova, uma coisa surpreendente. E isso para mim é simplesmente a minha vida, é fantástico. E você, como é que foi que você se apaixonou por essa temática? E eu vejo você 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre de alguma forma envolvido. Pois é, Jonas, eu também, a exemplo do Aderbal, tive uma trajetória semelhante. Eu era fã de Bonanza, de Chaparral, né? É o novo? Pois é. E a partir daí, também como Aderbal, descobri Lampião a partir de um livro que pertencia à minha avó. Um livro da escritora Aglaé Lima. E tinha muitas gravuras. E eu, naquela época, fiquei também encantado. Porque o cangaço, Jonas, interessante. Ele encantava também pela sua própria imagem. Um dos coiteiros lá do Cariri, chamado Antônio da Pissarra, lá do município de Porteiras, confidenciou-nos uma vez: Severo, o cangaço me encantava, eu adorava ver aqueles cangaceiros com aquelas indumentárias brilhantes, aquelas estrelas no chapéu. Então aquilo também acabou despertando naquele menino de 12 anos, de 10 anos, sei lá quantos anos eu tinha, esse interesse. Depois, Jonas, me afastei um pouco da temática, a gente começou a estudar e o tempo era muito curto e me reencontrei com a temática do cangaço, através da SBEC, né, através do meu amigo Paulo Gastão, Ângelo, Derbal, enfim, e comecei a me aprofundar um pouco mais. Na verdade, eu não sou um pesquisador, sou um curioso. Estou assim mais como um grande animador desse grande movimento. Mas a origem do interesse foi a mesma que tantos e tantos e tantos jovens têm. E o mais interessante, Jonas, e a gente percebeu isso claramente nas edições anteriores do Cariri Cangaço. Muitos jovens do sexo feminino, garotas entre 18, 20, 22, 23 anos, com uma tremenda curiosidade com relação à temática. E eu acho que esse interesse dessa juventude, e por que não dizer também minha, talvez do Aderbal, enfim, passa por essa crueza que era o cangaço e por esse universo extremamente misterioso no qual eles viviam. Homens e mulheres, Jonas, que passavam 24 horas dentro do mato, sob condições extremamente desfavoráveis e um agravante, sendo perseguido dia e noite pela polícia. Claro, nada justifica a violência, mas de alguma forma esse modo de vida desse sertanejo que passou de um homem de bem para um fora da lei chamava atenção. E isso realmente me chamou também a atenção. Na verdade, Lampião não foi uma semana, um mês, um ano. Foram 20 anos morando no mato, vivendo da forma como eles viviam. E vale ressaltar uma coisa, Jonas. Embora o tema seja muito polêmico e discriminado, por incrível que pareça, aonde eu estou, seja que assunto estiver sendo discutido, se o tema cangaço entrar no meio, pode ter certeza, para todos os outros assuntos. Todas as pessoas que eu conheço têm interesse em saber da história do cangaço, em especial a história de Lampião. É impressionante, eu digo isso que eu já estive em vários lugares e quando eu estou e alguém sabe, me conhece e pergunta algo sobre o cangaço, as outras pessoas param.
e não sai mais do tema. Agora, a história de Lampião, e as pessoas não trouxeram eventos de outros cangaceiros, desde de Cabeleira, de Lucas da Feira, ou mesmo do Antônio Silvino, e incorporaram a história de Lampião, e de uma forma que a gente pensa que tudo foi só Lampião. Vou lhe dar um exemplo de uma coisa que muita gente conhece, a famosa história do sal, que Lampião chegou no local e um dos cangaceiros pediu comida, e quando a comida veio, um dos cangaceiros reclamou que a comida estava sem sal, e ele mandou botar 1 quilo de sal e mandou o cangaceiro comer aquele sal. Isso não se passou, na verdade, com Lampião. Isso desde a época de Antônio Silvino que isso já era contado. E como Lampião foi realmente aquela figura que... Atribuiu-se a Antônio Silvino, essa história. Não, atribuiu-se a Lampião. Mas foi da época de Antônio Silvino. E mas também não sabe se foi não, ele, né? Exatamente, não se sabe, mas sim imputa isso a Lampião. Por quê? Porque Lampião, quando ele surgiu, além dele ter sido um grande líder, embora um líder fora da lei, ele já veio na época da imprensa. Ele saiu em jornais, saiu em revistas, né? Então ele foi uma figura pública. Então o cangaço antes de Lampião não existia ainda no que diz respeito à divulgação, principalmente de foto, né? Na verdade, Lampião foi divulgado no Brasil todo por conta da fotografia e em grande parte por conta de Benjamin Abraão e da Aba Filme, que fez Lampião ser conhecido internacionalmente. A gente pode dizer que Getúlio Vargas, né, tirou um cangaceiro da cadeia, no caso de Antônio Silvino, e mandou matar o outro, no caso de Lampião? É uma coisa meio dúbia isso aí, né? É uma coisa realmente intrigante, porque na verdade não só ele mandou matar Lampião, como anistiou depois todos os ex-cangaceiros de Lampião. E já tinha anistiado o Antônio Exatamente, Silvino, né? já tinha anistiado Antônio Silvino antes, né? Então é uma coisa meio estranha. E o cangaço acabou graças a Getúlio, a ordem direta dele, né? Ou dão cabo de Lampião, ou ele tirava a farda de todos os comandantes de volante. Então, enquanto o cangaço dava lucro, ele durou. Mas a partir do momento que o Estado Novo apareceu, então não tinha mais lugar para cangaceiro a partir daquela data. E o que é que você pensa disso? Jonas, eu tenho uma leitura também muito racional com relação a isso. Nós não podemos fazer uma análise do cangaço com esse olhar meramente romântico do escritor, do romancista, do cronista, enfim. Na verdade, o cangaço, ele se manteve, se perpetuou por tanto tempo, porque ele era interessante para as elites da época. Na verdade, Lampião mantinha uma relação de negócios com muitos e muitos e muitos coronéis. Só isso fez com que Lampião se tornasse longevo, 20 anos dentro da mata. Na verdade, o que o Aderbal comentou, quando o cangaço deixou de ser negócio, ou seja, quando as elites perceberam que a presença de Lampião ou a proximidade com o cangaço de Lampião, ou seja lá de quem fosse, poderia colocar em risco seus próprios interesses comerciais, aí sim, começou a haver uma perseguição, aí sim, institucional muito mais forte, inclusive com esse ultimato, né, do Estado Novo, ou a cabeça de Lampião, ou a dos senhores, ou todos vão perder suas fardas. Então, na verdade, é isso aí. Os grandes latifundiários, as grandes elites açucareiras de Pernambuco, da Paraíba, das Alagoas, todas elas, de Sergipe, tinham ligações com o cangaço. O cangaço era, na verdade, um fenômeno que se autoalimentava com o coronelismo, que, por sua vez, utilizavam os cangaceiros, diferentemente daqueles bandos de jagunços, dos contratados, dos pistoleiros, né, que eram exércitos particulares dessa determinada elite, de alguma elite, não digo toda, mas de alguma elite muito forte. E em todos os estados do Nordeste, quando o Lampião começou a ser algo incômodo, aí realmente o governo, o Estado, resolveu acabar com a farra, né, que a gente fala, e acabou em 1938. Inclusive esse negócio dele dizer assim, olha, ou a cabeça do Lampião lá de vocês, eles levaram ao pé da letra, né? Pensando que ia ficar também sem a cabeça. Com direito a latas de querosene. Pois é. Aqui eu vou pedir aqui um intervalo e voltamos em seguida aqui no programa hoje falando sobre Cariri Cangaço 2013.
O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre Cariri Cangaço 2013 e infelizmente nosso tempo está chegando ao final. Cada um dos senhores tem 2 minutos, 120 segundos para suas considerações finais, para você falar, Severo e Aderbal, sobre esse é o evento propriamente dito do Cariri Cangaço. Vou começar com o Severo. Pois não, Jonas. Então, primeiro é o convite. Convite para agora, já em maio, 18 e 19 de maio, todos estarem conosco em Lavras da Mangabeira, nossa querida Cristina Couto, Tavinho, o Dimas, todos lá, para acolhermos essa grande avant-première. 18 e 19 de maio. E aí depois vamos estar na Paraíba em junho, em julho em Sergipe e Alagoas, e aí voltamos ao Ceará, no grande Cariri Cangaço 2013, Jonas, entre 17 e 22 de setembro. É um evento realmente que temos nos dedicado, é um evento que a gente imagina extremamente responsável, criterioso, temos tido todo o cuidado para fazer um evento, Jonas, não só para quem nos visita. Para você ter uma ideia, Jonas, nós temos já inscrição de 146 pesquisadores de todo o Brasil, pesquisadores, de 17 estados da federação. Só não tem um da região norte ainda, mas de todo o Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, representante de todos os estados. E temos a grande preocupação de fazer um grande evento não só para quem nos visita, mas e principalmente, Jonas, para o nosso caririense, dos 7 municípios, Crato, Juazeiro, Barbalha, Missão Velha, Porteiras, Aurora e Barro, que nos acolhem tão bem e que têm construído esse Cariri Cangaço com tanta dedicação. Então, estamos aguardando a todos em maio, agora em Lavras, e em setembro no nosso Cariri do Ceará. Aderbal. Bom, eu queria pedir às pessoas que têm interesse pelo tema, que sempre que for iniciar uma literatura, algum livro, sempre olhe os 2 lados da história, para ver se a gente, de uma vez por todas, consegue desmistificar a história do cangaço. E para ver se a gente consegue também resolver um pouco o problema da nossa violência de hoje em dia, que é 1000 vezes pior do que na época de Lampião. Porque se a história continuar sendo escrita do jeito que foi durante muito tempo, errada, o que vai acontecer é que daqui a 50 anos vão ter N livros escritos a história errada da bandidagem que tem hoje em dia, que com certeza, gente vai escrever dizendo que os bandidos de hoje tinham total razão em cometer a violência que cometem. E o pior, naquela época as autoridades não faziam nada, até que incomodou a elas. Eu quero saber quando é que essa violência vai incomodar as autoridades de hoje, para elas, me desculpe, criar vergonha na cara e mudarem essa barbaridade que a gente vive. Porque eu lhe confesso, se um filho meu não está em casa, eu fico apreensivo. Agora, como a autoridade só anda em carro blindado, com segurança armada, então não está nem aí para o que a gente sofre diariamente nessa cidade de Fortaleza e no Brasil como um todo. Então vamos entender o problema da época de Lampião para corrigir os problemas de hoje. Ok, apenas para contextualizar e dar com a explicação, o Dimas Macedo, que é poeta, crítico literário, jurista brasileiro, mestre em Direito, livre docente em Direito Constitucional e professor da Universidade Federal do Ceará e membro da Academia Cearense de Letras, foi convidado para este programa, mas infelizmente ele chegou aqui mais ou menos aos 100 metros aqui da faculdade e se perdeu. Eu espero que ele não perca o caminho para ir para Lavras da Mangabeira, né? Eu agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manolito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, e também tem um portal no youtube.com/FGFIES, onde você encontra este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.